Você já se perguntou se existe um Deus, se existe Jesus além da religião? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Vou falar sobre Jesus além da religião e a espiritualidade. Se você tem sede de encontrar o verdadeiro e ter o verdadeiro relacionamento com Jesus, com Deus, ouve aqui o que eu vou te dizer nesse canal, porque foi um caminho que eu percorri. E eu achava que, conforme o mundo me ensinou, que Deus só existia quando eu ia à igreja. Eu tinha só o relacionamento com Deus quando eu ia à igreja. Mas eu vou te falar da minha experiência de vida nesse vídeo, que Deus vai muito além da religião e muito além do que a nossa mente pode imaginar que Ele é. Seja muito bem-vinda, eu sou Rosito Disco, seja muito bem-vinda a esse canal. Nesse canal eu falo de espiritualidade, autoconhecimento e vou falar aqui também, falo da minha experiência de vida, morando há 7 anos aqui nos Estados Unidos, uma ex-religiosa, ex-esposa de pastor. Então eu falo com muita propriedade de Deus no meu conhecimento, na minha experiência de vida, tá? Quando eu nasci na igreja católica, fui batizada, fiz a crisma, fiz tudo o que me mandavam fazer. E o que a gente aprende sobre Deus é que ele é colocado numa caixinha, né? Que quando a gente vai à igreja católica, aqui eu não sou contra nenhuma igreja, né? Muito pelo contrário, é o início sim de uma busca. Isso quer dizer que a sua alma está buscando algo, só que é preciso se questionar. É preciso não aceitar qualquer coisa que te colocam na frente e você aceita como verdade. Dá uma questionada nisso. Será que realmente Deus é dessa maneira que estão querendo me ensinar? E se você está indo a uma igreja, é porque a sua alma busca. Em todas as coisas, todos nós buscamos, a nossa alma busca para voltar para casa. Porque eu não sei se você se lembra, se você sabe, né? Mas muitas vezes erroneamente a gente coloca algumas coisas assim, colocam algumas coisas na nossa mente. Nós somos um espírito vivendo uma experiência terrena. Então a nossa alma, no fundo, ela sempre busca voltar para casa. E o que é voltar para casa? É se reconectar da onde nós viemos, que nós somos essência divina. E quando a gente está aqui no mundo, aqui nesse mundo 3D, onde vem obrigações, onde vem coisas que a gente precisa fazer, que a gente precisa cumprir, que a gente precisa pagar conta, né? Encarnado aqui nesse corpo físico, a gente sim tem obrigações, tem coisas para fazer, mas no fundo, a nossa alma busca essa reconexão. E muitas pessoas, quando sentem esse pedido dentro de si, que não sabem muitas vezes para onde ir, muitas pessoas vão sim à religião, que é essa tentativa de reconexão. As pessoas também, existem também as pessoas que sentem esse vazio, se sentem perdidas, mas como não vão à igreja, acabam descontando, acabam procurando esse preenchimento interno, vamos dizer assim, né? Esse vazio dentro dele que não consegue ir, preencher com outras coisas. Preencher com bebida, com vício, com droga, com sexo, com compras, algum outro vício, para tentar preencher um preenchimento da alma que ele só vai acontecer quando você resgatar a essência divina e reconectar com o divino, com Deus que existe dentro de você. Por isso que a humanidade muitas vezes está perdida, as pessoas hoje em dia estão muito perdidas e elas não sabem para onde qual caminho seguir. E aí muitas pessoas se perdem nesse caminho, tentando preencher um vazio interno com essas coisas externas que eu te falei, né? Que eu falei anteriormente no vídeo, mas também com o ego inflado, né? As pessoas, muitas, principalmente mulheres, que eu também já passei por essa fase, de achar que o externo, tentar procurar esse amor, tentar procurar essa aceitação, essa validação, esse pertencimento com coisas externas, achando que se eu cuidar do meu externo, achando que a autoestima, por exemplo, é só se eu olhar no espelho e preencher com coisas externas. Eu vou falar uma experiência que eu tive durante 14 anos, que aí colocar silicone, que eu fiz, né, em 2010 e esse ano, eu tirei esse peso de mim, que eu digo assim, que foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida nesses últimos tempos. Eu me livrei desse peso do passado, porque eu entendi que a verdadeira essência, a verdadeira aceitação interna, independe se você tem silicone, se você não tem, é você se amar do jeito que você é.
exatamente como a essência, porque esse aqui é só o corpo físico, e daqui a pouco quando o nosso tempo se encerrar aqui, esse corpo físico aqui vai ficar. Então eu estou alimentando agora a minha alma, o propósito de vida da minha alma e cumprir a minha missão de alma. Então essa desconexão do ser humano busca incessantemente se reconectar com Deus, com a nossa essência divina. E buscar Deus somente nas religiões, buscar essa conexão somente, é válido sim se você vai a alguma religião, mas por experiência, como ex-esposa de pastor, eu vi que aquilo não fazia sentido, enfim. Eu buscava esse preenchimento interno dentro de mim. Eu vou conectando os pontos aqui, gente, porque é uma coisa vai ligando, vai conectando a outra, tá? Então, eu buscando essa reconexão com Deus e querendo fazer a vontade de Deus, no entanto que eu preciso fazer um outro vídeo, que é como você tomar decisões segundo a vontade de Deus, foi uma das minhas buscas. E aí buscando essa reconexão com Deus, inicialmente eu busquei nas religiões. E buscando na religião, fui de uma religião para outra, acabei casando com um pastor. Tive um relacionamento durante 4 anos e fiquei casada durante 1 ano. E quando eu estava naquela situação de igreja, como pastora, fui sim chamada de pastora, eu olhava para aquilo e falava assim, Deus não pode, alguma coisa não conectava. Alguma coisa dentro de mim falava que Deus não podia ser aquilo. Porque eu fui julgada, eu fui criticada, eu fui muitas vezes não podendo ser eu mesma, eu tendo que fazer ali um personagem, um papel que não era eu em essência, eu não sentia aquilo, e me senti excluída, e aí eu olhava tudo aquilo dentro da igreja, e aí eu falava, não, tem alguma coisa que não está conectado. Porque quando Jesus veio aqui, ele não ensinou a gente a julgar, a criticar, a excluir, a falar que você tem que vestir de um jeito ou de outro se você não é aceita. Isso são coisas dentro da religião. E aí começou uma inquietação interna, uma infelicidade muito profunda dentro de mim, o qual eu tentei conversar com a pessoa, que eu estava casada, que tinha alguma coisa que estava desconexa, não fui ouvida, não fui entendida, não fui compreendida, e eu consegui sair desse relacionamento, porque estava me adoecendo. Deus não podia ser aquilo que eu estava vivendo ali. A minha alma brigava o tempo todo com aquilo que me falavam que era certo. E eu falava, não, eu vou buscar a verdade. E aí eu fui busquei a verdade, a verdade no sentido de fora daquilo, Existe um Deus fora daquilo. E eu fui buscar e me estudei. Então, eu não quero colocar aqui também como uma verdade para você. Eu quero que você busque a sua verdade. E aí eu busquei a minha, busquei autoconhecimento, comecei a trilhar o caminho do porquê que eu tinha me casado, por que eu tinha passado por tudo aquilo, tinha muitas feridas ainda, muitas dores, muitas mágoas, muitas coisas que eu precisava liberar, muitas coisas, auto-perdão, me perdoar pela minha escolha, pela minha decisão. Por que eu tomei essa decisão de entrar nesse relacionamento? Por que eu entrei nessa vida religiosa e eu vi que Deus não estava ali? Eu vi que tinha muita coisa ali que não batia com os ensinamentos de Jesus. E aí eu busquei autoconhecimento e encontrei Deus dentro de mim. Hoje eu sou universalista e eu consigo ver Deus em todas as coisas. Eu consigo ver Deus na natureza, eu consigo ver Deus no universo, num pássaro, num cachorrinho, em todas as criações, tudo que foi criado por Deus. O que foi criado por Deus? A natureza, os animais, as pessoas sim, por mais que elas tenham te ferido. E a partir desse autoconhecimento que eu encontrei um Deus, um Jesus, um Deus além da religião, eu pude ver que mesmo dentro daquelas pessoas que me feriram, existia um Deus dentro deles também. E eles, consegui liberar perdão para todos eles, consegui entrar em paz comigo, consegui me perdoar pelas minhas escolhas, entendi todas as minhas escolhas, por que eu entrei nesse relacionamento, e eu não seria a pessoa que eu sou hoje se eu não tivesse passado por isso. Mas Jesus, além da religião, ele é muito... A religião foi criada pelo homem, O cristianismo, lá atrás, foi criado pelo homem. Hoje em dia, as igrejas são comércio. Hoje em dia, a gente vê aí, você abre o Instagram de pessoas que falam de Jesus numa
uma coisa religiosa, uma caixinha, querem colocar Jesus, querem colocar Deus numa caixinha do qual ele não cabe. E o verdadeiro relacionamento, se você quer ter o verdadeiro relacionamento com Deus, você precisa sair da religião. Porque a religião sempre vai te limitar. A religião sempre vai... A gente aprende dentro da religião, assim como eu aprendi, se você também ela frequenta uma religião, você sabe disso, existe uma punição de Deus, existe um castigo de Deus. Se você não for boa, Deus vai te castigar. Não, se você não for uma boa pessoa, você vai colher exatamente o que você plantou. O universo, ele é um espelho. Tudo que a gente faz para o outro, a gente recebe de volta. Tudo que você faz, tudo que você deseja do seu coração, se eu sinto inveja de uma pessoa, do lado negativo, né? E não uso uma pessoa que eu admiro, por exemplo, para me inspirar a ser melhor do que eu mesma fui ontem. Porque para mim não existe comparação, nem competição, existe colaboração. Quando a gente aprende isso, e eu fico feliz com a vitória do outro, eu fico feliz com a felicidade do outro, isso volta para mim também. E o que existe no mundo, e esse negócio de religião ensina muito, é que a minha religião é melhor do que a sua, ou seja, já é uma competição. Se você é de uma outra religião que não é da minha, eu já fiz isso, tá? Já tive esse tipo de preconceito. Ou você tá na igreja ou você tá no mundo. Gente, isso é o maior absurdo. E eu sei, eu já me perdoei por isso, mas eu também já tive essa imagem. Eu já tive isso. Porque dentro da religião, a gente acha que a gente é o certo e que as outras religiões são erradas. E a gente condena as outras pessoas. Eu lembro quando eu era pequena, quando eu era adolescente, enfim, e quando eu era adulta também, que vinha as pessoas batendo na nossa porta, principalmente aos sábados, para falar da palavra de Deus. Eu não lembro qual é a religião que faz isso aí agora, mas enfim, eles falavam ali de Deus, muitas pessoas não atendiam, muitas pessoas, enfim. Uma religião não é melhor do que a outra. E quando você conhece um Deus além da religião, Jesus além da religião, porque Deus colocou Jesus aqui na Terra para ensinar 4 sentimentos divinos para nós. 4. Que é o amor incondicional. Mas é o amor, não é sentimento. É o amor que Jesus e Deus têm por nós. Não é o amor sentimento. Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre isso. As pessoas confundem o amor de Jesus com o amor sentimento. Eu tenho que amar a pessoa e eu tenho que conviver com ela. Não. Ame até o seu inimigo. Não é isso? Então, é um amor, não é sentimento. Eu decido amar a outra pessoa porque ela é, assim como eu, ela está aqui em evolução. É uma alma que está em evolução e também está buscando o caminho assim como eu. Então, os 4 sentimentos divinos são amor incondicional, tá? Compreensão, compaixão, ter compaixão do outro. Não é pena, não é dó, é compaixão. É diferente, o sentimento é um outro sentimento. O perdão, liberar perdão, auto perdão para você pelas escolhas erradas que você fez, que foi isso que aconteceu comigo, porque eu me auto-punia de muitas decisões erradas, de muitos caminhos errados, muitas pessoas que eu me envolvi e eu precisava me perdoar, ficar bem com o meu passado. E, é o amor incondicional, a compaixão, o perdão e o respeito. Quando eu respeito o outro ser humano e não acho que eu sou melhor do que ele, eu respeito, apesar dele ter me ferido, eu respeito o nível de consciência que ele teve no momento, que foi o melhor que ele podia dar. Todos nós estamos aqui para fazer o melhor que a gente pode com o nível de consciência que a gente tem. Então, quando você respeita o outro, esses são os 4 sentimentos divinos. Quando a gente aprende, esses são os ensinamentos divinos, os 4 sentimentos divinos que a gente veio aprender aqui. A gente entende que Deus está e Jesus está além das religiões. Quando você entra numa igreja católica, que você entra a ver na cruz Deus crucificado, você entende, vem para o seu inconsciente que a gente precisa fazer sacrifícios, porque a gente já nasce pecadora e devedora, e a gente precisa fazer sacrifícios. Não é isso que Deus veio nos ensinar, não é isso que Jesus quer que a gente aprenda. Isso é ensinamento da religião. Então, se você quer ter uma vida leve, vivendo de verdade, vou acabar esse vídeo por aqui já. Quer viver uma vida leve, uma vida verdadeiramente conectada com a sabedoria divina que existe dentro de você, porque Deus é uma energia. Deus não está no céu, não existe inferno,
Deus não está no céu, Deus não está fora, Deus está dentro. Quando você aprende com leveza a ter esse relacionamento com Deus, você vai conhecer um Jesus e um Deus além da religião e a verdadeira a verdadeira sentido da espiritualidade. Viver com leveza, com amor, ver o outro com amor, ver todas as coisas que Deus criou com amor. Porque o ser humano está completamente desconectado do que ele verdadeiramente veio fazer aqui. Então é isso. Esse é um Jesus além da religião e da verdadeira espiritualidade. Coloca aqui nos comentários, né? O que você achou desse vídeo, se esse vídeo foi útil para você, se você frequenta alguma religião, o que você pensa em relação a isso, qual o seu entendimento em relação a tudo que eu falei nesse vídeo. E um beijo no coração e até o próximo vídeo.